Boa noite, paz seja convosco. Louvado seja Deus pela tua vida. Graças a Deus por você estar aqui conosco, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero ler dois versículos da palavra de Deus que está no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 2. Êxodo, que é o livro que mostra a saída do povo de Israel do Egito, né? Em caminho à terra prometida. Êxodo capítulo 2, no versículo 9. Êxodo 2, 9. Amém? Diz assim: então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. No versículo 10, a mulher levou o menino e o amamentou. No versículo 10 diz assim: tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Senhor amado e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós nos colocamos debaixo da Tua graça e misericórdia e pedimos ao Teu Espírito Santo que o Senhor nos conduza, ó Deus eterno, com a sabedoria que vem do alto, porque nós necessitamos, Senhor meu Deus, da Tua orientação. Nós nos entregamos nas Tuas mãos, ó Espírito Santo de Deus, e pedimos a Tua ajuda, o Teu auxílio, para que nós possamos ensinar e aprender e compreender a Tua santa palavra, para a glória e honra do Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Amém. Irmãos, algo que nós temos que entender na nossa vida e compreender sempre, que o nosso Deus é um Deus de estratégias. E dentro dessas estratégias, existe algumas coisas que nós não conseguimos entender. Muitas coisas acontecem e não vêm na nossa mente, nós não conseguimos alcançar o entendimento suficiente para poder compreender o que Deus naquele momento Ele está fazendo na nossa vida, né? Mas nós temos que ter a certeza no nosso coração que tudo o que Deus faz é pensando no melhor para cada um de nós. Aqui nós falamos sobre Moisés, falando sobre a mãe de Moisés, Joquebede. Ela, naquela época, quando após a morte de José, passou um determinado tempo, um determinado período, então surgiu um decreto pelo faraó que todos os meninos israelitas, todos os hebreus, né, todos os meninos nascidos deveriam ser mortos, porque estava crescendo demais a nação de Israel dentro do Egito. E preocupado com isso, então o faraó determinou que todos os meninos fossem mortos, só deixassem as meninas. E dentro deste período, né, neste momento, desse decreto adiante, após este decreto, Joquebede engravidou. Ela já tinha filhos, mas ela engravidou mais uma vez, e dessa vez de Moisés. E estando dentro deste período, desse decreto, então ela engravidando, o que seria feito na vida do filho dela? Sendo menino, né, Moisés, então ele seria morto. Mas quando ela engravidou e teve essa criança, e ela viu, era menino, e ela começou então, durante 3 meses, ela conseguiu escondê-lo, para que ele não fosse morto. Ela conseguiu então ali fazer, né, algo maravilhoso, que foi não permitir que ninguém ouvisse para matá-lo.
Mas passando por esses 3 meses, começou a ficar difícil, né, ela esconder o menino. Então, ela pegou e ela teve uma ideia de fazer um cesto de juncos, né, que juncos é tipo uns bambuzinhos, e fazendo esse cesto, ela coloca o menino no cesto e coloca na margem do rio Nilo. Irmãos, até aí parece algo estranho, mas isso também não passava de uma estratégia de Deus. Como eu falei anteriormente, Deus ele tem muitas estratégias quando Ele tem a missão na vida de alguém. Nós não conseguimos entender. Eu posso dizer para você que antes de eu ser pastor, bem lá no início, quando eu comecei a vir à igreja, certa vez, antes de ter ministério nenhum, eu me desviei do caminho do Senhor. E quando eu desviei, passou um certo momento, um certo período, eu fui trabalhar na Univas. E ali eu prestava serviço no hospital regional. E até aí eu não entendi o porquê que eu estava ali. Mas, nessa trajetória, Deus estava cuidando de mim. Era a estratégia de Deus que eu entrasse naquele lugar. Porque eu estava naquela época, no início, que eu não tinha ainda firmado na presença do Senhor. Eu estava ali e Deus usou uma diaconisa, que quase todos os dias passava na saída da porta do hospital, ali onde eu estava trabalhando. E ela passava, e no que ela passava, ela dizia: volta para Jesus, Jesus te ama. Volta para Jesus, Jesus te ama. E foi assim por muito tempo. E depois eu consegui entender que isso tinha sido uma estratégia de Deus na minha vida. Foi uma estratégia de Deus para que eu retornasse para a presença do Senhor. Foi uma estratégia de Deus para que eu não deixasse os caminhos do Senhor. Então Deus usou essa estratégia, tanto usando essa pessoa, usada grandiosamente por Deus, para trazer a mensagem, para me evangelizar novamente, para vir trazer, né, uma palavra, para que eu retornasse para a presença do Senhor. E aí, tanto insistiu, tanto falou do Senhor, que isso foi entrando no meu coração e o Espírito Santo foi trabalhando. Porque quando nós abrimos o nosso coração para o Espírito de Deus, Ele trabalha. Quando nós abrimos o nosso coração, Ele quebranta o nosso coração, até Ele conseguir fazer uma grande obra na minha vida, e eu retornar para a presença do Senhor. E hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, eu estou na presença de Deus, e já vai de 13 a 14 anos que eu estou pastoreando. Glória a Deus por isso, estratégia de Deus. Eu não compreendia, mas eu quero que você entenda que muitas coisas na sua vida você não vai compreender. Muitas coisas na tua vida você não vai entender. Mas você tem que deixar Deus agir. Às vezes no momento você não consegue compreender absolutamente nada, mas ali à frente você vai ter o entendimento, após o tempo passar, após as coisas começarem a mudar na tua vida, após as coisas começarem a ser transformadas na tua vida, você vai conseguir entender o porquê que muitas coisas aconteceram lá atrás. Aí você vai começar a entender o porquê que Deus muitas das vezes te levou a certo lugar. Aí você vai entender o porquê que algumas coisas que você não desejava que acontecesse na tua vida, aconteceu. Você não consegue compreender, mas é a ação de Deus em favor da tua vida. E dessa forma, irmão, foi com Moisés. Se você olhar para Joquebede, ela não tinha outra coisa a fazer a não ser isso. Então ela, confiando em Deus, ela coloca aquele menino naquele cesto e coloca à margem do rio Nilo, com a esperança de que ele não morresse. Ela tinha fé em Deus.
ela acreditava, tinha confiança que o filho dela não iria passar pela morte ali. E muitas coisas na nossa vida, às vezes deixa de acontecer porque nós não confiamos. Às vezes nós medimos Deus na nossa vida pelo tamanho do problema, da situação. Às vezes quando é uma situação menor, pequena, nós falamos, não, Deus vai resolver, e nós ficamos tranquilos. Mas quando é uma situação maior, quando é um problema maior, uma dificuldade, o qual você olha e você começa a observar que aquela dificuldade está muito difícil de ser resolvida, está muito difícil de sair da tua vida, nós às vezes começamos a nos angustiar e ficamos inquietos por causa da situação. Mas nós não podemos medir o poder do nosso Deus pelo tamanho da dificuldade que nós enfrentamos. Nós não podemos achar que o nosso Deus, ao qual nós servimos e confiamos, Ele possa resolver problemas menores e os maiores Ele vai nos deixar. O mesmo Deus que resolve a situação pequena, o mesmo Deus que resolve coisas que talvez são insignificantes diante dos nossos olhos, esse é o mesmo Deus que resolve também as coisas impossíveis. É o mesmo Deus que resolve aquilo que você por muito tempo está passando. Às vezes por muito tempo você está em luta, passando por uma dificuldade e você não está vendo o resultado. Às vezes você não está vendo o resultado, mas eu quero lhe dizer nesta noite, você não está conseguindo enxergar, mas tenha certeza no teu coração, Deus está trabalhando em favor da tua vida. Ela coloca Moisés no cesto, e quando ela coloca lá, Miriam, a irmã de Moisés, fica olhando o que iria acontecer com aquele menino, o que iria acontecer com o irmão dela. E de repente a filha do faraó, ao descer até o rio Nilo para se lavar, juntamente com as moças ali que ficavam com ela, tipo servas dela, uma delas acha aquele cesto, e achando aquele cesto, a filha de faraó vai e pega, recolhe aquele menino. E quando aquele menino chega até a filha de faraó, imediatamente a irmã Miriam, ela vai ao encontro da filha de faraó, para oferecer a ela uma mãe, para amamentá-la, uma mulher, para amamentar aquela criança. E quando ela oferece para a filha de faraó aceita. Então Miriam vai chamar uma mulher para amamentar Moisés. E quando ela vai chamar, é lógico, ela vai chamar e ela traz a mãe de Moisés. E aquela mulher, ela é apresentada não como mãe, mas é apresentada a filha de faraó, e a filha de faraó então entrega sem saber que é mãe, entrega Moisés para ser cuidado pela própria mãe de Moisés, até ele chegar a uma certa idade. Olha o que Deus faz. Após passar um certo momento, um certo período, o menino cresce, e quando ele cresce, então a Joquebede, a mãe de Moisés, vai levá-lo para a filha de faraó. E quando ela chega e entrega para a filha de faraó, o menino já está crescido, ele vai com a filha de faraó para terminar de ser criado lá no Egito. Irmãos, olha a estratégia que Deus tinha na vida de Moisés. Olha a estratégia que desde o nascimento de Moisés Deus já tinha para libertar o povo do Egito, de Israel, que estava escravizado no Egito. Olha só como Deus age na vida das pessoas. Sabe, irmãos, às vezes nós imaginamos, eu imagino aqui, eu falando aqui, vem na minha mente, você lembra de quando Naamã, que era
um comandante do exército da Síria, e ele tinha lepra. Lembra quando os israelitas foram levados cativos por eles, e dentro desses cativos tinha uma menina que foi ser escrava da esposa de Naamã, morar ali na casa de Naamã para cuidar, como escrava. Ela foi levada cativa, uma israelita. E aí também eu vejo a estratégia de Deus para curar Naamã. Aquela menina, ela foi levada cativa. E quando ela chegou ali na casa de Naamã, talvez muitas pessoas não sabiam que Naamã tinha lepra. Talvez a lepra ainda não estava para o resto do corpo, mas talvez pelos braços e demais membros do corpo, onde ficava com calças e com roupas tapando. Mas quando ele chegava na casa dele, de repente talvez ele ia ficar numa liberdade maior, e aí aquela escrava, aquela menina, ela via, ela observava. E aquela menina, quando ela observou que Naamã era leproso, ela de imediato, ela cumpriu uma missão de falar da cura que Deus poderia fazer através do profeta Eliseu na vida de Naamã. Então, às vezes, sabe, irmãos, nós ficamos preocupados com muitas coisas. Eu vou chegar aqui, eu quero dizer algo para ti. Irmão, essa menina, ela foi usada por Deus. Essa menina, ela falou para a senhora dela, falou: se o meu Senhor tivesse lá em Samaria, lá tem um profeta de Deus, lá tem um homem de Deus, tem um profeta, o qual poderia curá-lo. Ela anunciou que poderia ser curado, que Naamã poderia ser curado em Samaria. Ela fez uma missão maravilhosa. Mas a palavra de Deus, meu irmão, sabe o que ele diz na palavra? A palavra não revela nem o nome dessa menina. A palavra não revela quem era essa menina. Não fala nada sobre ela, a não ser essa ação. Mas ela foi de suma importância. Foi através da vida dela que Naamã então ouve. Ele ouve, ele acata o conselho que ela deu. E ele vai até Samaria. Tudo bem que aconteceu algumas coisas, segundo ali chegando ao rei, mas não vamos entrar em detalhe disso. Mas ele foi porque ele ouviu o conselho daquela menina que falou com a esposa dele. Ele acatou aquele conselho e ele foi até Samaria em busca da sua cura. Agora, a palavra de Deus não fala quem era aquela menina. Sabe o que eu quero dizer, meu irmão? Às vezes, nós fazemos tantas coisas. Às vezes você faz tantas coisas e não é reconhecido por ninguém. Às vezes você é usado para fazer coisas maravilhosas, mas ninguém reconhece o que você faz. Ninguém reconheceu o que essa menina fez, não sabiam nem o nome dela. Mas, irmão, nós temos que compreender que eu não estou aqui levando a palavra para você para que algum homem reconheça o que eu estou fazendo. Você não tem um ministério na tua vida para que o homem reconheça o que você está fazendo. Você não é servo do Senhor e nem serva do Senhor para que um homem ou qualquer outra pessoa, uma mulher ou uma autoridade, reconheça o que você está fazendo. Quem tem que reconhecer o que eu e o que você está fazendo é Ele, é Deus. É Deus que tem que reconhecer o que nós estamos fazendo. Às vezes nós fazemos alguma coisa e ninguém dá a mínima, e nós ficamos chateados. Alguém poderia ter falado isso comigo, alguém poderia falar: olha que maravilha. Não, meu irmão, escuta o que eu vou lhe dizer. Deus lhe deu uma missão, e a missão que você tem que cumprir não é para que o homem te reconheça, é para que ele reconheça aquilo que você faz. Aleluia. Guarde isso no teu coração. É Deus que vai reconhecer todo o seu esforço.
É Deus que vai saber o que você está fazendo. É Deus que sabe pelos momentos e pelas dificuldades que você passou e está hoje aqui, neste momento, sentado. Muitas pessoas não sabem, acham, está lá, mas não sabe o que você passou, não sabe o que você passa, não sabe o que você enfrenta para estar sentado nessa cadeira, para ouvir a palavra de Deus. Mas uma coisa eu quero lhe dizer, tenha certeza que Deus vai te recompensar de tudo o que você faz. Deus tem uma recompensa na tua vida. Aleluia. Guarda isso no teu coração. Não espere nada do homem. Não espere nada de ninguém. Espere de Deus. Porque a própria palavra diz que tudo que eu tenho que fazer, que seja para a glória dEle. E que se é para a glória de Deus, pode esperar que Ele vai recompensar tudo que você faz na tua vida. Amém? Então, Moisés é levado para o Egito. Agora, Egito é símbolo do mundo. Egito é simboliza o mundo. Então, Moisés foi levado para o mundo, ele foi criado no mundo. Ele terminou a sua criação ali no mundo, no Egito. Aprendendo os costumes que ali tinha no Egito, aprendendo as tradições do Egito, aprendendo tudo o que era do Egito. Mas o que importava não era onde ele estava sendo criado, o que importava não era onde ele estava terminando a tua criação, não. O que importava é que Deus tinha um plano e uma estratégia na vida dele. Às vezes nós olhamos para a nossa casa, olhamos para a nossa família. Quantos pais aqui que talvez olham para os seus filhos e o desejo era que os seus filhos estivessem na igreja juntamente com eles, que o desejo era que os seus filhos estivessem juntamente aqui ouvindo a palavra de Deus, que o desejo era que os filhos os acompanhassem, para poder estar juntos na presença do Senhor. Quantos? Mas o que eu quero lhe dizer, que talvez você pode achar que o teu filho ou que a tua filha está lá no Egito. O que você pode achar é que o teu filho e a tua filha não tem mais jeito, porque está no Egito, que simboliza o mundo, em vez de estar aqui com você. Mas olhe, leve em oração diante do Senhor a situação, porque talvez você pode estar imaginando que não há saída para ele, talvez não há saída para ela, mas olhe, observe bem, quem sabe Deus tem uma estratégia na vida dele e na vida dela. Quem sabe Deus tem um projeto, só porque ele está lá no Egito, só porque está no mundo. Isso eu não estou dizendo que nós temos que concordar com as coisas do mundo, isso eu não estou dizendo que nós temos que concordar com as coisas erradas, de forma alguma. Eu estou dizendo que nós temos que ter a mesma confiança que Joquebede tinha no Deus Todo-Poderoso. Nós temos que ter a mesma confiança. Ela colocou ali, não tinha saída. A única forma, a única saída era que Moisés tinha de ser ali criado pela filha de Faraó no Egito, senão ele seria morto. Não havia outra saída. Mas ela não é porque não havia outra saída que ela desistiu, não é porque não havia outra saída que ela largou mão e ela entregou os pontos, não. Ela ainda continuou confiando em Deus. E eu e você precisamos viver assim, dia após dia, continuar com a nossa confiança nele. Dia após dia, não importa a situação que nós enfrentamos, seja ela favorável ou não, nós precisamos continuar com a nossa confiança no Senhor.
Eu não sei o que você passa na sua casa, na sua família. Eu não sei qual dificuldade você está enfrentando. Eu não sei qual é o momento que coloca medo dentro do teu coração. Mas só uma coisa eu sei: continue com a tua confiança no teu Senhor. Continue com a tua confiança em Deus. A fé daquela mulher era muito grande. Então Moisés, ele cresce no Egito, mas Deus tinha uma estratégia na vida dele. Irmãos, nosso Deus é Deus de estratégias. Você pode olhar lá no apóstolo Paulo, em todas as cartas, a maioria, né, algumas focadas mais específicas, que você vai ver quantas estratégias o apóstolo Paulo usava para levar o evangelho. Quantas estratégias o apóstolo usava para poder ganhar almas. E da mesma forma, Deus faz conosco. Ele tem estratégias. Às vezes nós queremos que seja por força ou por violência que um parente nosso se converta a Deus. Às vezes nós queremos que seja por força ou por violência que uma pessoa esteja na igreja. Parece, né, a vontade que dá é pegar pelo braço e levar ali. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Não, irmão, nós achamos muitas das vezes que é por força e violência, mas a própria palavra, a Sagrada Escritura disse, o próprio Deus disse, não é por força e não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. É o Espírito que vai trazer, é o Espírito que vai salvar, vai fazer ele ouvir a palavra para ser salvo. E como que o Espírito vai trabalhar? Através de oração. Você acha que Joquebede, a mãe de Moisés, simplesmente colocou ele lá e falou assim, Deus vai cuidar, e virou as costas? Não, eu creio que Joquebede ficava intercedendo pela vida de Moisés, ainda que ele estava aí no Egito, ainda que ele estava nas mãos do faraó, ainda que ele estava sendo criado no lugar errado, ainda que ele estava aprendendo coisas erradas ali no Egito, ainda assim, ela estava intercedendo pelo seu filho. É isso que nós temos que fazer, interceder. O nosso erro é que muitas das vezes nós perdemos a paciência. O nosso erro é que muitas das vezes nós olhamos e falamos, não tem mais jeito. Isso não vai conseguir, não vai sair das drogas, não vai sair do crime, não vai sair da prostituição, não vai sair da rua, não vai parar de fazer isso. Não adianta, ele é terrível, ele não tem jeito. Não, meu irmão. Ele tem jeito sim, ela tem jeito. Seja quem for da tua família, que às vezes você olha e fala assim, nossa, não tem mais jeito para você. Não tem mais jeito para nós fazermos alguma coisa. Mas escute, muitas das vezes, talvez, não digo todos, mas muitos de nós, eu sou um deles, que muitas das vezes, talvez alguém olhou para mim e disse, ele não tem jeito. Às vezes muitas pessoas já olharam para você e já disseram lá atrás, ele não tem jeito, ela não tem jeito, mas teve jeito para você, teve jeito para mim, vai ter jeito para o teu filho, vai ter jeito para a tua filha, vai ter jeito para o seu marido, vai ter jeito para a sua esposa, vai ter jeito para o seu pai, vai ter jeito para sua mãe, vai ter jeito, porque o mesmo Deus que teve estratégia na vida de Moisés, é o Deus que tem estratégia na tua família, é o mesmo Deus que tem projetos na tua família. Às vezes hoje alguém pode estar no Egito, mas amanhã Deus pode estar concluindo uma grande obra na vida dele. Então, amado, guarda no teu coração, o teu Deus é Deus que tem estratégias infalíveis. Às vezes nós podemos até ter uma estratégia, vou fazer assim, mas a estratégia não dá certo. Às vezes você pensa, vou fazer assim, foi assim com a minha família. Eu tive tantas estratégias,
Tantos planos e projetos eu fiz, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E enquanto eu estava com a minha força, eu planejando, eu fazendo, eu tentando, com as minhas forças não deu certo. Mas quando eu comecei a permitir que o Espírito Santo de Deus me orientasse o que teria que ser feito, quando eu permiti o Espírito Santo me direcionar como eu teria que agir, e eu acatei a orientação do Espírito Santo, as coisas começaram a mudar na minha família. A minha mãe, que disse que jamais seria crente, pois Deus recolheu, mas ela já tinha até se batizado e estava firme na presença do Senhor. O meu irmão, que disse que eu poderia orar por ele, mas que jamais ele iria visitar uma igreja, e muito menos a igreja que eu frequentava. Hoje lá na igreja onde nós dirigimos, no bairro Santo Ivo, pois ele está em todos os cultos ali. Ele que disse que jamais pisaria numa igreja. Sabe o que foi isso? Deixar Deus trabalhar na estratégia que Ele tem. Deixa Deus usar a estratégia. Deixa Deus fazer do jeito que Ele quer fazer. Porque do jeito que Ele faz, irmão, é o jeito que vai dar certo. Amém? E mais uma vez eu vou voltar, irmãos, para te dizer algo. Não se entristeça se você não é reconhecido em alguns atos na tua vida. Não fique triste por isso, porque Deus tem reconhecido todo o esforço que você tem feito. Deus tem visto tudo que você tem feito. Às vezes, lá dentro da tua casa ninguém reconhece. Às vezes, no trabalho ninguém reconhece. Talvez o superior em todos os sentidos na tua vida, ninguém reconhece. Mas nós não estamos aqui para sermos reconhecidos por ninguém. Nós estamos aqui apenas para servir e permitir que nós sejamos reconhecidos por Deus. Então, meu amado, em nome de Jesus Cristo, guarde no teu coração que o teu reconhecimento vem da parte de Deus. Ainda que você viva humilhado, ainda que você viva numa situação, Deus tem visto toda a tua vida, o teu esforço e o teu valor. E eu quero dizer algo que o Espírito Santo está colocando no meu coração. Irmão, não desanime, porque você é muito valioso para Deus. Deus te valoriza. O Senhor valoriza o teu esforço. O Senhor valoriza a tua vida. O Senhor te valoriza. Amém, querido? Você é muito valioso para o Senhor. Amém? E eu quero encerrar voltando aqui e dizendo para você: e Moisés cresceu no Egito. Mas o que mais fez efeito na vida de Moisés não foi o que ele aprendeu no Egito. O que mais fez efeito na vida de Moisés não foi os costumes que ele agora estava envolvido no Egito. Não era a tradição do Egito. Não era o que ali eles aprendiam a idolatrar e nada mais. Isso tudo estava vindo sobre ele, tudo isso estava influenciando um pouco ele, sim, claro. Mas o que prevaleceu na vida de Moisés foram os ensinamentos que, quando ele era criança, a mãe dele lhe deu lá no passado, quando ela estava cuidando dele para levar para a filha de Faraó. Por isso que a palavra de Deus diz: ensina a criança, o menino, no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, ele não vai se desviar.
Moisés teve uma base lá atrás. Moisés, ele teve um aprendizado lá atrás. Ele teve uma base o suficiente para que, ainda que ele foi terminar o teu crescimento, ainda que ele foi terminar ali para a fase adulta no Egito, mas os ensinamentos que ele teve lá atrás quando criança estavam guardados no coração dele. Como o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Assim é quando nós ensinamos uma criança. Por isso eu quero lhe alertar, nós que somos pais, irmãos, ensine os seus filhos no caminho que eles devem andar. Ensine a criança no caminho que ela deve andar, porque vai chegar lá na frente, aquele ensinamento que você deu para ela vai fazer a diferença na vida dela. Ainda que ela passe pelo Egito, ainda que ela tenta ser influenciada por alguma pessoa, ainda que ela participe de algum costume ou tradição ao contrário do aprendizado, não será o suficiente para tirar das mãos de Deus, porque os ensinamentos que você, pai, os ensinamentos que você, mãe, deram para ele dentro das Sagradas Escrituras vai sustentá-lo para permanecer na presença do Senhor nosso Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, continue ensinando a criança no caminho que ela deve andar. Amém? Louvado seja Deus pela tua vida. Graças a Deus pela tua vida. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.